Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live noturna do Petit Jornal. Boa noite, boa noite, boa noite. Buenas, buenas. Vamos chegando, gente. Vamos chegando que a live vai começando. Vamos os temas do dia com o professor Bagdadi, que está entrando por aí. Cadê? Olha aí, chegou, entrou. Buenas Que beleza. noches. Olha que Buenas tal. noches. Boa Ó, noite. vou dar aula sim hoje, Daniel. Ó, em Que homenagem à aula que a gente deu coisa, agora há hein? pouquinho. O que Aula você boa, acha? hein? Eu gostei da aula, hein? Aula boa, muita Ih, rapaz, quase caiu empolgação. aqui. Só E, faltou, só faltaram os mullets. falamos bastante sobre peronismo, sobre presidentes da Argentina. Uma coisa boa, rapaz. Lá no petcursos.com.br. A aula está disponível. É Está isso. Eu quero que disponível. você veja quem for comprou selo aí, já deu o primeiro agradecimento. Tem que ser Olha aí, especial. Vai lá. Letícia Rangel, muito Letícia Rangel. obrigado, É querida isso. Um beijo. Letícia. E Giovanni Simonetti também comprou um selo Giovanni aqui. Simonetti tá Obrigado, aí. Giovanni. Por enquanto é só, Tanguy, mas vamos colocar aqui, selos a selos. Peraí. Daniel tá aí também, viu, Daniel Opa, aí? cadê? Quem? Daniel. Que Daniel, Daniel? cara. Da página do Rio, ó. Rio Antigo, olha aí. Ah, o Daniel Sampaio. O Daniel Sampaio tá aqui. Olha aí. Ó, Bate-papo. chegou a fiscalização chegou. A live da live? A fiscal do fiscal. Fiscal da live. Ah, hoje, que bate-papo é hoje, Tanguy? Me perdi aqui. 22? 322. 22. Ih, rapaz, Número esse número é complicado, hein? Enfim. 322. Selos a selos. Eu queria Olha pedir aí. desculpa pra minha irmã, cara, que Ah, Dora e Laís passaram o final de semana juntos. E Dora e passou o aí? final de semana inteiro cantando a música e a Laís pegou, cara. E também agora passou o dia todo cantando a música também. Perdão, Ih, Letícia. A rapaz, culpa, a culpa é minha. complicado isso, hein, gente? Difícil Ó, mesmo. tivemos aqui Lelo WFG, comprou 2 selos, obrigado. Luciana Viana, J. Viana, muito obrigado também. O pessoal tá comprando selos, tem que ir para apoiar o Petit Jornal nessa live. Nuri, Nuri Arrozo, Cerâmica, comprou também 2 selos. Olha aí, tem que A ir. Renata Lima. Obrigado, Renata. Renata Por sempre 2 por selos aí. aqui. Obrigado, Sempre Renata. aí. Ah, Ó, já viu o filme 58 vezes desde então? Que loucura, rapaz. É isso. Influências ruins é que se chama. Companhias ruins, Tanguy. É o que chama isso. a afilhada é sua, viu, Daniel? Você deveria orientar, cara. Tô sabendo. Eu oriento bem, Então. rapaz. Eu A oriento distância bem. molha, né? A distância, a influência é ruim. Mas na hora de estar ali e levar numa missa, não leva. Olha aí. Tá aparecendo. Só não aparece. Não tá aparecendo selo, gente. Não é possível, gente. Até o O pessoal tá O comprando Instagram é de selos. lua, gente. Ó, Flávio G. Lopes comprou selo aí, obrigado. Ah, obrigado, Flávio. Obrigado. Comprou 3 Instagram, selos aí. às vezes sabota a gente, né, Tanguy? Que coisa, rapaz. Complicado, difícil, difícil. Olha aí. O Tanguy, mas quer dizer que hoje falamos sobre peronismo na aula do petcursos.com.br, A gente falamos falou sobre sobre a 200 anos, loucura. né? 200 anos de história, né? Vamos combinar É que mesmo, rapaz? 200 anos, mas teve que dar uma parada ali no peronismo, que é um negócio difícil de entender, né? Um negócio complicado e tal. Entroncado, né? Entroncado. Complicado. Mas deu para entender que o cara é influente ainda, o seu tal do Peron, né, rapaz? É isso. Ó, a Meg D'Andretta comprou selo aí. Maria Angélica Alonso comprou selo também, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Olha aí, pelo computador aparece, o pessoal deve estar falando dos selos, imagino. Aula Master, que confusão essa Argentina. Que confusão, gente. A Argentina é confusa. É É isso. E a gente confusa. fez, e aliás, a gente fez uma live hoje de manhã, né, sobre a Argentina com o Ricardinho, foi Ariel. lá no É. Instagram dele, com o Ariel Palácio, exatamente. Ah, E foi muito tinha, legal. tinha uma moça na live aqui, cara, comentando, e a moça defendendo a Argentina, dizendo que eles estavam falando mal da Argentina, estão falando que a Argentina está em crise, não podem falar da Argentina e tal. Eu fiquei imaginando ela assistindo a aula de hoje, né? Ela ia infartar, cara. Não, e ela dizia várias vezes, mas a Argentina tem isso, a Argentina tem aquilo. E o E a Ariel, qualidade de vida? o Ariel pacientemente, em vários momentos, explicando: não, nós estamos comparando a Argentina com a própria Argentina, com todas as. Não foi? Ele explicou algumas vezes isso. Ai, gente.
Ô, Tanguy, vamos começar, rapaz? Como é que tá Trabalhar, aí? né, Daniel? Trabalhar um pouquinho. Tem que mandar uma mensagem para as Pra pessoas que quem? assistem essa live no YouTube, no canal do YouTube do Petit Jornal, que Amamos vocês. tem que Isso. apertar o like, deixar comentário, porque o algoritmo valoriza os vídeos que tem esse tipo de interação. E tem um botão valeu também, que a pessoa clica e pode ali fazer uma contribuição monetária para o Petit Jornal, Tanguy. É isso. E vocês estão assistindo aqui no Instagram, pô, curte lá segue lá, se inscreve. Como é que é, Letícia? Se inscreve lá no canal Aí tem do que Petit Jornal no YouTube. apertar o sininho também. Sininho, é aquelas coisas, gente. É o ciclo básico da coisa, né? Curte, Sininho, se inscreve, comenta, curte, compartilha. compartilha. Se puder fazer lá, dá uma circulada. Vê as opções que tem lá e vai ativando as coisas todas, entendeu? Você ativa um, ativa outro e tal. Vai apertando Pô, os botões lá, aperta os botões todos. só denunciar que não. Tem negócio de denunciar. Não denuncia, não. É Denunciar, não. verdade. O resto, você 100%. pode. É, Vamos ser sinceros, né, Letícia? todo Todo mundo mundo já já sabe o sabe, que né? tem que fazer. A gente está É ensinando verdade. aqui. Já não sei o que tem que falar, o que eu faço aqui. Todo mundo sabe. É Então é só verdade. perder um tempinho lá, só não denuncia, tá? Tirando isso, o que você quiser fazer lá, você faz. Tanguy, eu queria te dar uma sugestão. Acho Pois que não. as coisas que não é para as pessoas fazerem, nem cita. Porque não dá ideia, Não. entendeu? É Não, melhor. você Não dá está ideia. enganado. Não, Não você dá está ideia, enganado. rapaz. Daniel. A pessoa fala assim, falou para fazer tudo, tô denunciando aqui, por que que não? Você sabe. Você é professor, você sabe muito bem. Vamos lá, vamos começar então o Professor, nosso. Daniel, o professor ele aprende, que você passa a prova, o aluno fala assim, professor, é para escrever no papel? É verdade. É com letras que é para escrever? É. Rapaz, É. eu tinha um aluno que era assim, chamado. Como é que era o nome dele? Inácio. Inácio. Tinha um aluno que Ele era assim, gostava de rapaz. puxar assunto. Inácio, rapaz, sumiu o semestre todo. Aí, na véspera da prova, chegava perto de mim e falava assim: eu sou irmão de Tanguy. Irmão de Tanguy. Isso é sério. Irmão Tanguy. Sou irmão de Tanguy. Porra, professor, dá aquela Cadê? força, né? Dá aquela força. Letícia, você nega, Letícia? Isso é verossímil, Letícia? Me conta aqui. Sou irmão Tanguy, dá aquela força, né? Prova tá chegando aí. Cara, Não tô exatamente. falando mal, não. Cara, Tô contando causos. caos. Causos. Aí vai querer jantar de graça em Salvador? Aí eu quero ver. Aí eu gravo um vídeo pedindo pinico. Dizendo que é tudo mentira. Cadê Beleza. Inácio? Boa pergunta, cadê Inácio? Olha aí. Inácio tá trabalhando. Tá trabalhando Cadê em Inácio? Salvador da Bahia. Pode ser a lápis também, é uma pergunta que todo aluno Toda fala. vez. Pode ser a lápis? Tem que pular a linha, tem que botar ponto final. Esse é o tipo de pergunta que o pessoal ouve. Ah, Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Vamos lá, Daniel, vamos. Vamos nessa. O e-mail com letras maiúsculas é tudo minúsculo também. É tudo junto? Enfim, vamos lá. Vamos Gravando, lá. Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 322. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 9 minutos da terça-feira, 26 de julho de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Bate-papo 322. O negócio está avançando rápido, viu? Mais um dia de cobertura aqui da política internacional, da economia. Um prazer estar aqui, mais uma vez, fazendo aquilo que a gente gosta, que é narrar o apocalipse, né? Narrar as tragédias todas que acontecem. E a gente faz isso com pesar no coração, mas com alegria também de poder estar aqui com os nossos ouvintes, né? Com o pessoal que nos assiste, nos acompanha. Enfim, sempre muito prestigiados, né? A gente recebe muito carinho por essa cobertura que a gente faz. E, Daniel, eu já queria começar com a iniciativa russa, né, do ponto de vista diplomático, que é depois de um tempo aí no qual a Rússia teve, obviamente, né, não podia ser diferente, muito envolvida na guerra, né, uma Rússia ainda tentando lidar com o isolamento, né, diante das principais potências, né, principalmente das principais potências ocidentais, a Rússia tentando mostrar, e mostrando isso aqui, a gente vem falando semana após semana também, que ela não está isolada globalmente, né? Esse isolamento ele acontece muito diante dos Estados Unidos, da Europa Ocidental
e do Japão, Canadá, enfim, Austrália, mas que a Rússia ela tem sim relações diplomáticas a serem exploradas. Tanto é que nós estamos tendo, nesse momento, um tour do Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, pelo continente africano. Ele já esteve no Egito, né, que é um parceiro importante da Rússia no sistema internacional, e hoje ele esteve na República do Congo. E ainda vai fazer, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, ele vai passar também por Uganda e pela Etiópia. No Congo, Daniel, ele se encontrou com o presidente do país, que é o Denis Sassou Nguesso, que está no poder desde 1979, Daniel. Teve um interregno ali de 92 a 97, que ele não teve no poder. Pô, você que é bom de matemática, Daniel, de 79 até hoje, tirando 5 aninhos ali, né, de 92 a 97, vai ano ainda, Daniel. Vai 38 tempo aí. anos. 38 anos de poder. No total seriam 43, de 79 até 2022, mas se você está tirando 5 anos, então ficam 38, é muita coisa. 38 anos não contínuos, né, no poder. Então, é uma visita que o Sergei Lavrov está fazendo. E ele vai para Uganda amanhã, né? Então, hoje é terça-feira, então na quarta-feira ele vai estar em Uganda e vai se encontrar com o presidente Yoweri Museveni, que está no poder há 36 anos. E basicamente o que ele quer mostrar com isso, Pessoal, Daniel, é bom, hein? Permanecer no poder, hein, Tang? Se perpetuar, negócio louco isso, hein, rapaz? Pois é. E, na verdade, o que ele quer mostrar com isso, Daniel, é que não tem isolamento. Ele é muito bem recebido. Inclusive, o presidente Museveni, de Uganda, já disse, né, antes do Sergei Lavrov chegar lá, né, mas já deu uma declaração dizendo que não há nenhum motivo para qualquer crítica à Rússia. E o filho do Museveni, né, então o filho do presidente, que está sendo assim, cotado, obviamente, para ser o sucessor do seu pai, foi para uma rede social para dizer que a maioria da humanidade, que não é branca, então ele fez questão de dizer que a gente fica achando que a humanidade é maioria branca e tal. Não é. Grande parte da humanidade não é branca, apoia a Rússia nas suas ações contra a Ucrânia. Ponto. Putin está absolutamente correto, né? Então, veja aí a recepção que o Sergei Lavrov consegue ter, mostrando que não há isolamento, não tem essa ideia de que ninguém quer conversar com a Rússia, que é assim. E, naturalmente, são um presidente que sente muita vontade, inclusive, para conversar com a Rússia, pelo fato de que não é um país que vai cobrar questões relacionadas à alternância de poder, por exemplo, ou aos direitos humanos da maneira que os países ocidentais cobram. Então, há um certo conforto. E aí, Daniel, a parte mais saborosa dessa visita que o Sergei Lavrov está fazendo à África é que a próxima, na verdade, a última parada dele é na Etiópia. Lembrando que a Etiópia, né, cuja capital é Addis Abeba, é também a sede, em Addis Abeba, da União Africana. E ele vai estar lá exatamente se encontrando com embaixadores da União Africana, embaixadores de países africanos junto à União Africana. O que é maravilhoso nisso, Daniel, é que ao mesmo tempo que o Sergei Lavrov está fazendo essa viagem por países africanos, um enviado especial dos Estados Unidos chamado Mike Hammer também está fazendo o mesmo tour. E ele vai estar na Etiópia, na sede da União Africana, no mesmo dia, que é exatamente o dia da Assembleia Geral da União Africana. O que é maravilhoso nisso tudo, Daniel, é que o Sergei Lavrov convidou, na verdade, não é convocou, mas convidou embaixadores de países africanos que estarão na sede da União Africana, em Addis Abeba, para um encontro com ele, exatamente na data em que o Mike Hammer vai estar na Etiópia também. E aparentemente, Daniel, diversos países africanos aceitaram o convite. Ou seja, o Mike Hammer, talvez, nessa data, ele fique sem companhia. Então, o enviado especial dos Estados Unidos vai assistir uma série de embaixadores de países africanos se encontrando com Sergei Lavrov. Outro detalhe importante, nesses dias agora também, quem está fazendo um tour pelo continente africano também é Emmanuel Macron, presidente da França. Ele esteve no Camarões, vai indo para o Benin e para a Guiné-Bissau. Então, a fronteira diplomática desse momento, né, para o cenário dos países envolvidos, direto ou indiretamente, na guerra com a Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia, é o continente africano, Daniel. Tanguy, lembrando sempre que o continente africano, mais especificamente a União Africana, é uma organização extremamente coesa, muito bem estruturada, inclusive que tem aí o respeito dos seus membros e volta e meia se posiciona em diversas questões. E também vale a pena lembrar que os Estados Unidos sempre foram muito distantes do continente africano.
né? A presença, inclusive econômica, comercial, financeira dos Estados Unidos no continente africano é uma presença muito frágil e talvez em momentos como esse isso acabe pesando. A Europa sempre teve mais presença no continente africano, a própria Rússia, a China mais recentemente, a Índia, mas os americanos nunca tiveram como uma das prioridades de sua política externa uma aproximação com o continente. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre uma decisão da União Europeia dessa terça-feira. Foi aprovado pelos membros do bloco um acordo para reduzir o consumo de gás em 15% nos próximos 8 meses. Não é um acaso, a conta é mais ou menos ultrapassar o inverno, né? Quer dizer, até o final do inverno do ano de 2023, do início de 2023. É importante destacar que a União Europeia está cada vez mais preocupada com o fornecimento de gás. Afinal, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, chegou a destacar hoje que Moscou está esperando que problemas nas turbinas dos gasodutos devem acontecer ao longo dos próximos meses e destacou que a situação é criticamente complicada da manutenção desses gasodutos por conta das restrições e sanções que foram introduzidas contra a Rússia. Ou seja, a mensagem é muito clara, né, Tanguy, que está nas entrelinhas. Olha, se as sanções continuarem, pode ser que os gasodutos comecem a dar problema, né? Porque eu não vou ter como fazer manutenção, você sabe como é, as peças não chegam. E é importante destacar que as autoridades europeias rejeitam as explicações da Gazprom e do governo russo, dizendo que existem todos os mecanismos disponíveis para a manutenção dos gasodutos. A União Europeia também colocou que cortar o consumo de gás em 15% ao longo dos próximos 8 meses, começando já no mês de agosto, deve ser suficiente para manter a economia do bloco crescendo, sem apagões e sem uma recessão profunda. Segundo a Comissão Europeia, um corte total do fornecimento do gás russo, combinado a um inverno frio, a um inverno razoavelmente frio, e a falta justamente dessa preparação, desse corte de 15% no consumo de gás nos próximos meses, poderia reduzir o PIB médio do bloco em até 1,5%. Pois é, Tanguy, está ficando cada vez mais complicada a situação da Europa, mais especificamente no fornecimento de gás, e a Rússia me parece que está vencendo essa queda de braço, pelo menos por enquanto. Os europeus estão sendo obrigados a reduzir em 15%. A gente está falando na prática de medidas de racionamento, de restrição no consumo de gás nos próximos meses para evitar apagões, para evitar consequências econômicas mais sérias dentro de um contexto onde a Rússia vai ali sugerindo que, olha, se as sanções continuarem, pode ser que alguns gasodutos comecem a parar de funcionar ou então diminuam bastante o seu fluxo de fornecimento. Uma coisa que é importante deixar claro, Daniel, é que a proposta inicial era que esse corte de 15% ele fosse uma obrigação. Isso gerou assim, negativo por parte de vários países, né? Então, a Polônia, por exemplo, eu cheguei a falar aqui, olha, a Polônia disse, eu não vou cortar 15% porque eu estou com o reservatório cheio, né? Eu me preparei, eu estou com o reservatório cheio, não vou cortar 15%, coisa nenhuma. A França também foi contra, né? Lembrando que a França depende razoavelmente menos do gás natural russo, né, para sua energia, uma vez que ela usa muita energia nuclear. Portugal e Espanha também foram contrários, a Grécia também foi contra e tal. Então isso acabou se tornando meio que uma sugestão. Meio que não, é uma sugestão, é uma demanda que quem puder reduzir até 15% e tal, é voluntário. Isso foi bem claro. Isso foi bem claro no acordo, é voluntário. E por que isso está sendo colocado dessa maneira? Por causa da Alemanha. Essa é uma demanda que a Alemanha está fazendo. O que a Alemanha está pedindo é uma solidariedade, que é, gente, estou na pior. Eu preciso de muito gás, muito mesmo. A Hungria também precisa de muito, mas a Hungria está indo lá comprar direto com a Rússia. Eu falei sobre isso essa semana. O ministro das Relações Exteriores da Hungria foi bater lá em Moscou para comprar mais gás natural. Eu não tenho essa possibilidade. Pelo amor de Deus, consumam menos para que eu tenha um pouquinho de gás natural aqui. Imagina o desespero do Scholz no momento que os outros países falam assim, olha, Alemanha, a gente até pode fazer alguma coisa aqui e tal, mas daí a cortar 15% de maneira obrigatória,
a gente não vai chegar tão longe, não. Então, imagino que seja um elemento de preocupação severo por parte da Alemanha nesse momento. Pois é, Tanguy, mas que lambança da Alemanha. Quer dizer, na hora de impor sanções, foi com o grupo, se deixou levar pela pressão, não teve ali uma liderança, de repente, para conter um pouco a carruagem desgovernada que muitas vezes se desenhou. E agora está aí numa posição fragilizada, tendo que pedir aos seus parceiros de bloco para reduzir o consumo de gás por conta dos impactos muito significativos que isso pode ter sobre a economia alemã. Inclusive, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre previsões do Fundo Monetário Internacional, e as previsões para a economia alemã não são nada boas, sabe? Pois é. Daniel, outra informação que saiu hoje, né, informação assim, relevante, é que a Rússia ela deve anunciar oficialmente, então, assim, o responsável pelo programa espacial russo, né, que é a Roscosmos, já anunciou, mas isso não foi colocado oficialmente ainda, e deve acontecer nos próximos dias, que a Rússia deve deixar a Estação Espacial Internacional no final de 2024. Foi mais importante, Daniel, mais curioso, na verdade, nisso tudo, é que os Estados Unidos lamentaram a decisão. Só para a gente conseguir entender por que isso foi lamentado pelos Estados Unidos, a ideia da ISS, né, foi lançada no ano de 1998, ela se tornou operacional, de fato, no final de 2000, né, novembro do ano 2000, basicamente com a tentativa, com o objetivo de melhorar as relações entre Estados Unidos e Rússia. Então, a gente está falando ali sobre a década de 90, né, momento pós-Guerra Fria, havia uma tentativa de fazer com que o gelo fosse quebrado, né, com que Estados Unidos e Rússia tivessem maiores possibilidades de uma comunicação. Então, o projeto acabou sendo ampliado. Então, além de Rússia e Estados Unidos, a gente ainda tem Canadá, Japão e mais 11 estados europeus que participam do projeto. Mas o que acontece nesse momento é que, dada a crise, dada enfim, a dificuldade, o relacionamento bilateral, a Rússia anunciou que vai deixar o projeto. Então, isso significa um afastamento quase que definitivo entre a NASA, né, a agência norte-americana, né, de programa espacial, e a Roscosmos, que é a agência russa, Daniel. Então, isso significa, sim, um retrocesso importante na cooperação internacional do ponto de vista espacial. Lembrando que havia tensões assim, sérias, né, por conta de medo de espionagem. Você tinha, de fato, astronautas russos de origem ucraniana que se posicionavam a favor da Ucrânia. Você tinha astronautas russos que se posicionavam a favor do governo. Você tem toda uma questão da falta de confiança bilateral nesse momento. Mas, de qualquer maneira, é um elemento que os Estados Unidos lamentaram. É, de fato, lamentável. É uma pena que a gente chegue num ponto como esse, mas a Rússia se afasta do projeto da Estação Espacial Internacional. Daniel. Tanguy, o Fundo Monetário Internacional soltou seu relatório trimestral com previsões para a economia mundial. Esse relatório ele é sempre muito aguardado, é o chamado World Economic Outlook, que é publicado pelo Fundo Monetário Internacional. E o que acabou acontecendo com a publicação desse relatório, dessa edição do mês de julho, é que as previsões para a economia mundial elas pioraram de uma forma geral. O Fundo Monetário Internacional, que previa um crescimento de 3,8% para a economia mundial nesse ano de 2022, no último relatório, agora está prevendo 3,2%. O crescimento para 2023, que era de 3,6%, agora o crescimento previsto é de 2,9%. E, claro, a gente está falando de uma reversão de expectativas porque a economia mundial tem se deteriorado bastante. Aliás, parece que o Fundo Monetário Internacional ouve o Petit Jornal, Tanguy, porque o que ele listou ali de argumentos que a gente tem explorado aqui no nosso podcast não é brincadeira, falou inclusive de questões relacionadas à energia, à inflação, à necessidade de desinflacionar a economia mundial, o risco de juros mais altos, o risco do setor imobiliário chinês, o risco de fragmentação geopolítica, que vai levar a um comércio mais travado e a menos cooperação global. É muita previsão que apareceu aqui no Petit Jornal e que está aí explorada nesse relatório. É importante destacar que o Brasil teve uma melhora na sua projeção de crescimento para esse ano de 2022, saiu de 0,8 para 1,7. Olha que bacana. O Brasil deve crescer imensos, gigantescos, impressionantes 1,7% em um contexto onde o mundo vai crescer 3,2%. Então a gente está bem para trás. Mas não tem problema, Tanguy, estamos à frente, isso que importa. Afinal, a projeção de crescimento para a Alemanha, segundo o Fundo Monetário Internacional nesse ano,
é de 1,2. Olha aí. Show, Tudo é pessoal. tudo é uma questão de, né, olhar ali relativamente. A Rússia tem que chamou também muito a atenção. A expectativa agora é de uma retração de 6%. A gente chegou a falar numa retração, numa previsão de retração de 10% no início da guerra. Agora a previsão é de 6% de retração. É muita retração, né? O Brasil, por exemplo, no pior ano de sua história, experimentou ali uma retração na casa de 4%, quer dizer, a gente nunca teve uma retração dessa magnitude, mas já é uma retração bem menor do que originalmente se previa. E esse que é o ponto crucial, né? A gente tem uma diferença, se eu não me engano, para o último relatório, né? Eu peguei os dados aqui, de 2,5, 2,5 pontos percentuais, né? 2,5 pontos percentuais com relação à previsão anterior. Então, já tinha se falado em 10%, no último relatório do FMI era uma retração de 8,5%, e agora uma retração de, aspas, apenas 6%. É claro que 6% é uma retração grande, assim, é muito expressivo. Mas se a gente for comparar com a previsão original do FMI, a gente tem, de fato, uma Rússia que, assim, dá meio que uma volta por cima, né? Ela consegue segurar as pontas e se sair muito melhor do que se imaginava no início da guerra, com o início das sanções. Ao passo que a Alemanha, por exemplo, ela tem a situação dela piorando, né? Ela tem uma situação que está se deteriorando, está ficando cada vez pior, né, nas projeções do FMI. Claro que a comparação ela não é absolutamente justa, né? Afinal de contas, a Rússia está envolvida na guerra, a Alemanha apenas indiretamente, não está envolvida diretamente na guerra. Mas, de qualquer maneira, chama atenção que a Rússia não está indo tão mal quanto se imaginava. Agora, é impressionante como o Brasil está mal posicionado, né? O Brasil está à frente da Alemanha e da Rússia, como eu destaquei, mas está atrás do Japão, da África do Sul, da França, dos Estados Unidos, das economias avançadas, da zona do euro, do Reino Unido, da Itália, da Nigéria. Qualquer lugar que você olhe, o Brasil está mal posicionado, mesmo com essa expectativa agora um pouco melhor, de 1,7%. Só para também fazer aqui um recorte interessante, Tang, a previsão para a China é de 3,3% Caramba. de crescimento. Isso me chamou bastante atenção. Claro que a explicação do Fundo Monetário Internacional são as ondas de Covid, são os lockdowns e são também o potencial, também a potencial crise no setor imobiliário chinês, sobre a qual a gente tem falado aqui no Petit Jornal, e também essa fragmentação política e diminuição da cooperação internacional afeta muito negativamente a China. Aliás, são dois países que sofrem bastante com isso, com essa desglobalização, se é que a gente pode colocar nesses termos. China e Alemanha são dois países muito integrados nas cadeias globais de valor e, consequentemente, acabam sendo bastante prejudicados no momento em que o mundo está se desintegrando, né? Se tornando cada vez menos integrado e com menos cooperação em escala internacional. Daniel, a gente teve hoje uma declaração por parte do senhor Oleg Ustenko, que é assessor econômico do Zelensky. E o que ele disse é que o governo ucraniano pretende processar 3 grandes bancos, o JP Morgan, o HSBC e o Citi, por crimes de guerra. Então ele quer processar esses 3 bancos, 3 dos gigantes, né, do setor bancário, JP Morgan, HSBC e Citi, por crimes de guerra. Basicamente porque esses governos seguem financiando empresas que comercializam o petróleo russo. Então, segundo o senhor Oleg Ustenko, ele já escreveu cartas para a liderança desses bancos, né, para diretores, presidentes e tal, inclusive para os países de origem desses bancos, né, para os governos nacionais de onde esses bancos estão sediados, para ver se isso para. Mas como até agora esses bancos continuaram financiando empresas que fazem negócio com o petróleo russo, a ideia, portanto, é que agora a Ucrânia está reunindo informações para recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Sei lá, viu, Daniel, qual é a chance disso dar certo? Eu acho que é próxima de zero, né? Mas, de qualquer maneira, é mais uma fonte de pressão que a Ucrânia vem fazendo, num dia em que o Ustenko falou também, né? Já que a gente falava agora sobre a projeção econômica de diversos países aí, está falando, portanto, sobre uma projeção de recuo de 35% a 40% da atividade econômica na Ucrânia. É um negócio inacreditável, né? Assim, é basicamente parar a economia. O que o senhor Oleg Ustenko falou é que cerca de 50% dos negócios na Ucrânia estão ou parados ou então estão produzindo muito abaixo da sua capacidade, né, daquilo que produziam antes da guerra.
Então, uma retração de 35% a 40% na economia. E só, já que a gente está falando sobre a Ucrânia, Dana, só mais um detalhe. Eu falei que ontem os Estados Unidos falaram que estimavam que a Rússia teria tido perdas de cerca de 15 mil soldados. 15 mil soldados russos mortos desde o início da guerra. A gente já falou aqui que parecia um pouquinho inflado, Exagerado. né? Um pouquinho exagerado. Pois bem, Daniel, a Ucrânia, que não tem compromisso com nada disso, né? Não houve provavelmente o Petit Jornal, disse que estima em cerca de 40 mil soldados russos. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não tem condição. Né? Você meter essa altura do campeonato, que 40 mil soldados russos morreram nos últimos 5 meses, não tem nenhuma condição. Enfim, então ele botou essa daí, Daniel. Estou falando aqui só para alertar o pessoal. 40 mil soldados russos mortos, não dá. Enfim, a pauta é essa, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que a Kristalina Georgieva, que é a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, saudou os esforços de sustentabilidade fiscal da Argentina. Olha que coisa boa, né? Silvina Batakis, a gente chegou a mencionar que ela estava desembarcando em Washington e que tinha ali uma série de conversas importantes. Uma dessas conversas foi justamente com a Kristalina Georgieva, a búlgara, que é a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, e a ministra da Economia argentina destacou que tem ordem para defender o equilíbrio das finanças públicas argentinas e que ela vai manter todas as metas fiscais acordadas com o Fundo Monetário Internacional por seu antecessor, o Martinho Guzmán. E aí eu me pergunto, Tanguy, então peraí, quer dizer que você trocou o ministro para manter exatamente as metas que estavam estabelecidas anteriormente? Talvez, sei lá, no final das contas, essa troca seja uma disputa de poder entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Será que não é isso, Tanguy? Estou achando, hein? É possível. Porque o ministro anterior ele estava fazendo acordo com a FMI. A Cristina falou assim, nem pensar, não podemos fazer acordo com a FMI, você tá doido, absurdo. Aí esvaziou, boicotou o cara caiu. Aí botou a outra, a Batakis, falou assim, aí a Batakis falou assim, mas eu vou dar um pulinho lá no FMI. Aí perguntar, vai fazer o que lá? Vou fazer acordo com a FMI. Aí a Cristina falou assim, não, beleza, porque tem que fazer mesmo. O nome disso, Daniel, peronismo. Peronismo. A gente falou sobre isso exatamente. É a cara do peronismo isso, Tanguy. Petcursos.com.br. Demos a primeira aula do curso Entrevitas e Milanesas, né? Argentina e seu século de crise. Se você quiser entender um pouquinho mais o que é o peronismo, como é que ele opera nessas mudanças de discurso que são feitas de maneira absolutamente sem qualquer tipo de constrangimento, assiste lá. A primeira aula foi dada hoje, né, dia 26 de julho. Começamos às 21 horas. Se você não assistiu, está gravado e fica lá à disposição para você. petcursos.com.br. Daniel, o Viktor Orbán... Diga. Peraí, Tanguy, deixa eu só complementar aqui, destacando o seguinte. A Silvina Batakis, ela manteve ali os compromissos que tinham sido feitos pelo seu antecessor junto ao Fundo Monetário Internacional, que são bastante ousados, que é reduzir o déficit fiscal, quer dizer, o déficit das contas públicas do governo argentino, de 3% do PIB, que foi registrado em 2021, para 2,5% em 2022, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024. Estamos falando aí de um esforço que não é pequeno para reequilibrar as contas públicas argentinas dentro de um contexto de adversidade. Por isso, fica aqui o registro de que todas as críticas que foram feitas pelo grupo da Cristina ao antecessor da Batakis não se mostraram realmente fundamentadas e muito mais fogo de uma guerra política entre o presidente e a sua vice. É isso. Daniel, queria falar um pouquinho sobre a Hungria mais uma vez, porque o Viktor Orbán recebeu hoje a carta de demissão de uma das suas assessoras mais antigas, né, e mais próximas, a senhora Zsuzsa Regedos. Ela pediu demissão porque disse que, olha, eu trabalho com ele há muito tempo e já estava incomodada com aquilo que ela chamou de uma guinada iliberal do Orbán. Ah, não pode ser. Não pode ser. Ela meteu essa nessa altura do campeonato. Não, peraí. Peraí. O cara está no poder desde 2010. Ele teve um outro mandato anteriormente e tal, mas ininterruptamente desde 2010. Ela
Não, Notou peraí, agora que ele está numa peraí, guinada iliberal. peraí. Tem mais. Você não chegou, não esperou chegar na pauta ainda. Ela disse que já se sentia incomodada, mas ok, estilo do cara. As ideias dele, ela trabalha para o governo húngaro, né? Enfim, ela trabalha junto com ele, mas trabalha para o governo húngaro. Mas, segundo ela, Daniel, no último sábado, ele cruzou absolutamente todas as fronteiras. Porque ele fez um discurso em que ele disse o seguinte: é aceitável que haja uma mistura entre europeus. Europeus se misturarem com europeus, vá lá. Mas que a mistura de europeus com não europeus gerava pessoas de raças misturadas. E, aspas para ele aqui, não queremos ser um povo de raças misturadas. Quem deixa de ver isso como um problema, deixa de ser uma nação. Ela disse, olha, aqui é o ponto no qual você passa a ter um discurso, palavras dela, você passa a ter um discurso nazista. Né? Então ela disse que foi a primeira vez que ela viu, assim, ser xenófobo, ela já tinha visto e tal, mas nazista foi a primeira vez. Então ela pediu demissão e aí ele respondeu, né? Ele fez uma nota oficial respondendo, dizendo o tradicional: quem me conhece sabe que eu jamais seria racista, que nós temos padrões absolutamente rígidos de combate a racismo, antissemitismo, tolerância zero contra qualquer coisa dessa. É porque não é racista, entendeu, Nanel? Você dizer que europeus podem se misturar entre si, mas que ninguém pode se misturar entre um europeu e um não europeu, porque senão deixa de ser uma nação, né? Isso não é racismo na visão do Orbán. Foi esse o ponto no qual a senhora Hegedus disse, olha, nem para mim deu. Eu fui tolerante, já entendi o que ele fez antes e tal. Daqui, para mim, não dá. Perdeu, portanto, uma das suas principais assessoras de mais longa data, Daniel. Ô, Tanguy, temos Polônia hoje? Sempre temos Polônia. E a pauta de hoje, já que foi, né, falar sobre projeções econômicas de diferentes países, a Polônia está passando com nota altíssima, Daniel. A Fitch, né, a agência de rating, né, uma das principais internacionais, deu a nota A- para a Polônia, cheia de elogios. Disse, olha, a economia polonesa está diversificada, bases macroeconômicas sólidas, resiliente a crises, posição fiscal estável e balança de pagamentos saudável. A Polônia, Daniel, está sem freio também na economia, isso dá liberdade, inclusive, para Tá ela falar o que voando, ela né? quiser. Está voando. Expectativa de crescimento de 5,5% em 2022. Porra, Daniel, 5,5% é muito, hein? A previsão original era de 3,7%. Né? Revisaram agora para cima. Então, previsão de crescimento para 2022 de 5,5%. Cresceu 5,9% em 2021 num ano de guerra, né? A guerra acontecendo ali do lado, ela crescer 5,5% é realmente bastante, mas né, o que está sendo dito nos relatórios todos é que o risco é a inflação, não é um problema somente da Polônia, o mundo todo está lidando com a inflação, e a Polônia registrou, Daniel, pela primeira vez desde o fim da União Soviética, né, desde da queda do comunismo, um desemprego abaixo de 5%. Na União Europeia, só não é um desemprego menor do que da República Tcheca e de Malta. É um pouquinho menor, um pouquinho maior, né, do que esses dois países, mas ainda assim, em termos de desemprego, um dos melhores resultados do bloco. É óbvio, Daniel, que isso tira ainda mais freio da Polônia, né? Uma vez que ela está com a economia nesse nível, né, nesse estágio, ela obviamente ela se sente muito mais livre para ser a Polônia sem freio, sobre a qual a gente fala todos os dias aqui no Petit Jornal, Daniel. Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos embora. Solta os oligarcas aí. Tanguy, nessa semana, dois iates do Abramovich deixaram Falmouth Harbour em Antígua e Barbuda. E Ah, esses dois iates, eles permaneceram lá por vários meses. Né? Os navios são o explorador Garçom, de 67 metros, e o super iate Ralo, de 55 metros. Esses dois iates do Abramovich permaneceram lá em Antígua e Barbuda por vários meses, porque estão sancionados, aquela coisa e tal. O Reino Unido ajudou Antígua e Barbuda a determinar, né, no final de março, início de abril, que os iates estavam registrados na Wayman Overseas Limitada, que é uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, opa, conhecemos. e que o beneficiário efetivo dessa empresa era o Abramovich. Lá nas Ilhas Virgens Britânicas, onde o Petit Corps também tem a sua sede, aliás, Sim. pertinho,
pertinho de Antígua e Barbuda. Essa denúncia ela foi feita pelo Seaman Superyacht, que é um canal marítimo popular dedicado ao monitoramento da indústria de superiates. E ele destacou, acabou publicando essa semana, que os dois navios trocaram de bandeira, né? Eles tinham a bandeira de Bermudas e trocaram para a bandeira das Ilhas Cook. E com isso conseguiram evadir-se de Antígua e Barbuda. O detalhe, Tanguy, é que nós estamos falando na prática de um país que é um paraíso fiscal, é uma nação independente, foi parte do Império Britânico, do Reino Unido até algumas décadas atrás. A Rainha Elizabeth ainda é a chefe de Estado da nação, mas é um país que, veja você, não cometeu nenhum crime. Isso, inclusive, tem sido colocado. Não foi feito nenhum movimento para apreender os navios de maneira definitiva, porque Antígua e Barbuda, que é o paraíso fiscal, não possui leis de sanções. E Abramovich não cometeu nenhum crime no país. Não tem lei. Né? Então, a gente não tem lei aqui para sancionar o rapaz. O rapaz estava aqui com o iate aqui parado, né? Meses e meses e tal. A gente fez ali, né, uma vista grossa. Não, vamos sancionar, vamos prender aqui os iates do rapaz. O Reino Unido esteve ajudando a gente. Mas o cara não cometeu nenhum crime aqui, gente. A gente não tem nenhuma lei para sancionar esse rapaz. Nós somos os paraísos fiscais, nós vivemos disso. Vivemos dos iates, vivemos do investimento dessas pessoas que prosperam pelo mundo e trazem seus investimentos para cá. Então, Tanguy, isso aqui é mais um exemplo de que essa caça aos oligarcas russos é para inglês ver, né? Literalmente, nesse caso, para inglês ver, porque os ingleses até tentaram ajudar ali Antígua e Barbuda, mas o fato é que os dois iates se pirulitaram, ninguém mais sabe onde os iates estão, saíram navegando pelo Atlântico e é isso. Antígua e Barbuda não tem nenhum tipo de legislação para efetuar nenhuma punição e o que acaba acontecendo na prática é que o Abramovich conseguiu retirar 2 de seus iates. E o professor Tanguy continua sem iate. Né? Pelo menos é o que ele diz. Não, Continua Daniel, sem iate. eu estava até pensando aqui, qual o tamanho dos iates mesmo, Daniel, que você falou? Um é de 67 metros e o outro de 55 metros. É muito grande, Daniel. Pô, para limpar deve dar um trabalho danado. Você queria uma coisa menor? Porque dá muito trabalho para limpar, você entende? O Abramovich deve ter 42 pessoas lá limpando o convés, É verdade. manutenção. Vou ter, cara. Você vai ter que pegar um sábado aqui para limpar. Aí deve dar lama no convés. Não, é muito grande. Eu acho que esse aí eu não vou, não. Mas, enfim, Daniel, eu admirei também que quando você fala Barbuda, você ganha um sotaque, né? Eu achei interessante, né? O legal. sotaque que você cria. Achei que deu todo um clima, né? Toda uma ambiance para a coisa. Achei legal. E queria também agradecer, né, aos nossos apoiadores, nossos ouvintes, pessoal que nos apoia, nos ajuda a manter o nosso projeto funcionando, né? O nosso projeto que já tem mais de 6 anos e a gente só consegue manter isso aqui por causa dos nossos apoiadores. Se você já é apoiador, fica o nosso agradecimento de coração. Se você não é apoiador, você pode ver todos os detalhes de como apoiar lá no nosso site, petitjornal.com.br, ou na descrição desse episódio. Então você pode nos apoiar pela Orelo, você pode fazer Pix, pode fazer PicPay, pode comprar selos aqui no Instagram, pode fazer o Valeu lá no YouTube, pode, enfim, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, mas tem uma delas que é gratuita, Daniel, que é você ouvir os episódios do Petit Jornal na Orelo, né? Ouvindo a gente por lá. A gente está em todas as plataformas, mas ouvindo por lá, a gente também é remunerado, é a única plataforma do Brasil que remunera os produtores de conteúdo, e por lá também você pode deixar o seu apoio. Aliás, o mês está acabando, hein, Daniel? O mês de julho agora é um mês especial também para novos apoios. A Orelo prometeu, vamos ver, né, Daniel? Você vai cumprir, porque se o pessoal chegar junto aí, de repente vai quebrar a Orelo. Mas a Orelo promete que ao longo do mês de julho, novos apoios serão dobrados no primeiro mês. Então, a grana que você colocar lá como um novo apoio, a Orelo dobra. Então, é um momento especial para você se tornar apoiador do Petit Jornal. E Tanguy, você sabia que não precisa nem ter cartão de crédito para apoiar o Petit Jornal lá na Orelo, rapaz. Fica aí a dica. Pessoal que não quer botar o cartão de crédito, não tem problema. Tem lá mecanismos na Orelo para contornar
esse problema. E, Tanguy, fica aqui também o convite para o pessoal conhecer o outro projeto do Petit Jornal, o projeto irmão, que é o Petit Cursos, petitcursos.com.br. Hoje nós começamos mais um curso dedicado à Argentina, curso chamado de Entre Milanesas e Evitas, a Argentina e seu século de crises. Nessa primeira aula falamos sobre a formação política da Argentina, falamos bastante sobre peronismo, entendemos um pouco da confusão na qual a Argentina foi se transformando com o passar das décadas em função de diversos fatores. Então fica o convite, vai lá no petitcursos.com.br, que funciona no sistema de streaming, e você tem acesso a todas as aulas que vêm sendo produzidas desde o ano de 2020, Tanguy. É isso. Daniel, amanhã estamos de volta, quarta-feira. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Muito bom, rapaz. Estamos aqui, 23h46. A primeira live foi às 10 da manhã. Aqui a gente não para, rapaz. A gente não para, Foi é mesmo. muito trabalho. Veja você. Só os apoiadores para fazer isso com a gente, rapaz, para manter a gente de pé aqui. Que coisa Pois é. Quase desafiadora. meia-noite. E amanhã, 9 da manhã, eu tô dando aula de novo. Olha aí, tá vendo? Impressionante. É isso. Daniel, a Tanguy. galera comprou selo aí, cara, mas agora eu não sei se você vai conseguir encontrar, porque agora tem que rolar lá pra cima para encontrar os apoiadores. Temos selos à venda aí ainda, tá, Temos gente? selos à venda, olha Selos aí. a selos, exatamente. Afinal, são 23h47, Tanguy. Que coisa, hein? Estamos aqui na labuta, gente, E produzindo não acabou conteúdo. ainda, tá? Agora a gente vai começar a editar o negócio aqui. É verdade, é verdade. E Tanguy, não tô achando não, rapaz. Não sei se está muito lá em cima, Tá, mas não... o pessoal que comprou selos, agradecemos de todo o coração. Muito obrigado, de verdade, isso faz muita diferença pra gente, é um baita estímulo pra gente fazer as nossas lives aqui. Pessoal lá do YouTube também, pô, a gente valoriza demais o apoio que vocês dão também. E vocês que estão aqui no Instagram, que não for lá no YouTube, porra, dá um pulinho, não custa nada. Custa nada, né? Literalmente não custa nada. Você vai lá, né, se inscreve lá no canal, comenta lá alguma coisa, curte os vídeos lá e tal, pra gente já faz uma diferença enorme pro Daniel poder comprar a ração da pequena Eva. É isso, pequena Evita. Pequena Evita. Você sabe que o Daniel é peronista, né? Ele botou o nome da Eva por causa do Evita. Em homenagem à Evita, Evita Peron. Evita verdade. Peron tá. Aliás, ela latiu durante a live, o pessoal aí ouviu. Aí o pessoal Ela- falou assim: o cachorro do Tanguy. Não tem cachorro, gente. O meu é gato, tá dormindo aqui em cima da mesa. Evita, porque Evita é valente, de porta Valente. fechada. Passa alguém no corredor, ela vai lá. Ah, Gui, tô aqui. Você abre a Tá fazendo o porta. quê? Você abre a porta, ela fica mansinha, assim, fica bem quietinha, assim. Mas quando passa do lado de fora, com a porta na frente, ela é valente, rapaz. A valentia só. Beleza. Valeu, Daniel. Abraço. Valeu, tchau, tchau.